Parou, parou. Que é isso aqui? Não, sua vez já foi, filho. Tchau, vaza. Hoje a gente vai falar dessa belezura aqui. E aí, sumido, tudo bom? Demorei pra fazer essa, né? Tô devendo faz tempo, eu sei. Tá puxado aqui, mas pro final do vídeo a gente comenta um pouco sobre isso. Vamos ao que interessa aqui. Vocês repararam que tem agora de volta o plano de fundo dinâmico aqui atrás, né? S95D, substituindo a falida G4. Caso você não esteja por dentro do que aconteceu, vou deixar o cardzinho aqui em cima. Só dá uma olhadinha aí, lá tem toda a história, tá? Vamos lá. Como já é de costume, vou alinhar as expectativas aqui com vocês, tá? Se vocês notaram aí no título do vídeo, provavelmente presumiram que esse não vai ser o único vídeo de review que eu vou estar fazendo dela. A minha ideia, que eu já deixei aí especificada nos comentários de algumas pessoas que vieram perguntar, pô, cadê o vídeo da S95D e tal? É estar fazendo pelo menos 2 vídeos. Tá? Por quê? Eu não quero fazer um review porco. Eu não vou. Eu quero fazer alguma coisa pelo menos no nível da G. Tá? E quantas horas eu tinha nela? 1000 caralhada, né? Sendo eu um ser humano que trabalha, tem seus outros afazeres, não rola fazer um speedrun aqui, né? Maratonar centenas de horas para estar fazendo esse review. Tá? Não vai dar bom, não dá. E se você é CLT, você sabe como é. Então, eu vou dividir em 2 partes. Porque tem coisas que dá para comentar com pouco tempo de uso, tá? Coisas que eu já observei e tal, já tirei conclusões. E tem outras que você precisa se envolver um pouco mais e aprofundar. Aqui, obviamente, a gente vai tratar dessa primeira parte. Eu vou começar falando sobre os pontos que eu achava que eu ia sentir falta, né? Que eu deixo lá no vídeo da G4, para quem viu, né? Quando eu migrasse para S95D. E já comento o que eu tenho achado deles na mudança, né? O primeiro deles, para quem não lembra, era o controle, né? Falei que eu achava que eu ia sentir falta do negócio do mouse e tal, não sei o que. Aliás, o controle a LG esqueceu aqui, viu? Ela recolheu só a TV, deixou o suporte, deixou o controle e tal. Enfim, controle. Não sinto falta, não sinto. Porque quando que você vai usar, né? A primeira vez que você está logando num app, né? Quando você vai digitar alguma coisa, se for, né? Porque hoje a maioria deles tem um login com QR Code. Para que você vai usar o negócio? Nenhuma marca tem o controle com essa mecânica de mouse. Então, os apps são otimizados para usar setas e não mouse, certo? Então, realmente, o uso, né, a utilidade daquele controle acaba sendo muito pequena, né, em termos de vantagem, porque isso aqui, esse clique aqui, funciona muito bem, já que os apps são pensados dessa forma. Eu fui até otimista em achar que eu ia sentir falta, né? E agora que eu tô sem, eu vejo que não fazia sentido, tá? E outra, o controle menor tá me calhando muito bem. Ao invés de ter aquele negócio cheio de botão e tal, que eu nunca uso, eu tenho um negócio mais compacto, aqui, com os botões que realmente importam. Fora aqui, eu não preciso me preocupar com pilha. Ele tem um carregamento com solar, com luz, etc. Então, menos uma dor de cabeça. Para quem precisa ficar trocando de input, tipo HDMI e tal, não sei o que, você pode ver que ele não tem um botãozinho de trocar de input. Você tem que ir para o Home e dali trocar. Tá 2, 3 cliques away, né? Não é um problema para mim, porque o negócio tá super fluido, então isso não é uma coisa que me frustra, mas talvez para alguém pode ser um problema. Segundo, eu falei sobre os settings e os modos de imagem, né? 2 coisas diferentes aqui. Os modos de imagem em si e como você selecionaria eles. Eu gostava muito de como era feito lá na G, mas eu fiquei muito satisfeito da implementação aqui da Samsung também. Vou falar de como você seleciona os settings e o que, sei lá, eles devem chamar de Quick Settings, Quick Menu, acesso rápido, alguma coisa do gênero. Uma vez que você mexe em alguma coisa, o último valor
ele fica gravado num menuzinho tipo de um Quick Access, logo que você aperta os Settings. Fica literalmente 2 cliques de distância de você alterar novamente, tá? É só apertar Settings no controle remoto, certo? Settings e subir já para a configuração que você quer, ele vai tá ali em cima. Então, por exemplo, se você ficar trocando entre o Standard e o Filmmaker toda hora, o valor que você não estiver usando, o modo que não tiver selecionado, vai estar sempre disponível em um dos slots ali do Quick Access, tá? Então você não tem necessidade de pegar e levantar a barra do menu, ir até a imagem, então, só para então trocar um modo. Isso, além de ser uma mão na roda no dia a dia, facilita muito a comparação das coisas quando você está ajustando algo e tal, comparando os modos de imagem, porque você não precisa passar, por exemplo, pelo modo dinâmico só para então chegar no Standard. Isso é na G também, né? Quando no menu de acesso rápido, ali sem entrar nos sets completos, né? Se você fica andando, esquerda, direita, você não consegue pular especificamente para um dos modos, né? Você passa pelos outros. Então, se você está comparando 2 modos que não estão direto um do lado do outro, fica uma merda, né? Porque você fica pulando e mais passa um modo X no meio que não te interessa. Então, tipo, mexe na sua percepção. Aqui é a mesma coisa. Se você levantar o menu da barra completa, você vai ter que passar pelos modos, todos os modos, um por um, né, como se fosse uma filinha. Então, esse menu de Quick Access ajuda muito nesse sentido, porque você já vai direto no modo que você quer, não importa a ordem de disposição dele ali no menu. E não sei para vocês, né, mas me atrapalha muito se eu tenho algo na tela e eu tô querendo comparar alguma coisa. Eu preciso dela o mais limpo possível. Então não é muito viável pegar e abrir o menu completo para você selecionar direto o modo de imagem que você quer. É que fica aquela porra no meio da tela. A LG também era assim. Então, ponto positivo aqui para esse menuzinho de Quick Access. É uma coisinha besta, mas que, poxa, na hora que você começa a usar e tal, você vê o quão pensado no usuário ela foi desenvolvida. Os caras estão melhorando detalhes, hein, viu? Eu tomei vários aqui na cara aqui já, depois a gente fala mais. Mas eu achei que ia ser muito ruim e tal, mas não, pelo contrário. Lembra também que eu disse que eu ia sentir falta dos modos de imagem de calibração ISF que tinha na G4? Porque eles levavam o modelo do Filmmaker, né, a base do Filmmaker. Eu usava eles para diferentes condições de luz no ambiente, né? Tipo, se eu queria deixar a imagem mais forte e tal, mais clara para quando tivesse luz no ambiente, eu tinha o modo ISF já configurado. Sabendo que podia ficar tranquilo na consciência que em termos de calibração, porque não ia zoar as cores nem nada do tipo. Ao contrário do que se eu fosse para o modo dinâmico e tal, que ia foder tudo. O meu receio nessa 95D era justamente não ter isso, tá? De você tem os outros modos, dinâmico, move, etc., mas que não estão calibrados igual o Filmmaker. E toda vez que eu quisesse um pouquinho mais de brilho, força e tal, eu ia estar abrindo mão de precisão de cor, de imagem, etc. Então, beleza, peguei e fiz um teste, deixei o Standard idêntico ao Filmmaker, né, desliguei tudo aquelas paradas que vem ligado, ajustei temperatura de cor, espaço de cor, desativei a interpolação e, para minha surpresa, trocando entre o Filmmaker e o Standard ali, depois dos ajustes, eles ficaram idênticos, a olho nu pelo menos, né? Para o meu olho não profissional, tá muito difícil reparar se tem alguma diferença. Então eu simplesmente deixei o Standard e peguei, tô usando ele como modo de Bright Room, que nem eu fazia com dos ISFs na G, tá? Então pronto, eu tenho o Filmmaker e eu tenho o Standard, um para o claro, assistir coisa e tal, e outro para quando eu tiver com a porra aberta e fazendo coisa que não importa muito. E aí, nesse sentido, né, depois de um tempo, eu falei, cara, o modo Standard não é quando eu vou estar sentado aqui na serião assistindo alguma coisa pra valer, né? E eu comprei uma TV QD OLED, né? Eu tô a fim de ver do que ela é capaz. Então eu fiz as seguintes mudanças. Taquei as luzes no máximo, contraste e tal, o brilho lá do OLED, Peak Brightness, tem outros settings ali de Peak Brightness, no High. Aí, pelo fato do painel ser fosco, você vai sim ter uma sensação de que as coisas estão um pouquinho mais cinzas, porque o nível de preto sobe com a difusão da luz no painel.
Para dar uma compensada nisso, eu usei o Contrast Enhancer, não no High, senão fica artificial, mas no Low. Ele vai melhorar legal sua percepção de contraste, sem foder muito a imagem. É um trade-off que valeu a pena na minha opinião, tá? O efeito é que o que era cinza, por causa da difusão da luz no painel, torna a ficar preto. E como eu falei, eu estou disposto a sacrificar um pouquinho de color accuracy aqui, não tô? Tanto para balancear contra o ambiente, que está cheio de luz, e também para aproveitar o que a TV pode entregar. Então eu também ativei o Color Booster, e de novo, no Low, não no High, senão fica muito artificial. E eu gostei bastante, né? Eu achei legal a implementação deles aqui, é simples, rápido de mexer, se você quiser você usa, se não quiser você desativa, ele não está atrelado a nenhuma outra coisa de settings e tal. Então, gostei e estou usando no Standard. Então esses dois settings no Low fez uma puta diferença para a imagem daquele salto da tela, quando tem muita luz no ambiente. E realmente, parece um imã, né, para os seus olhos. E não fica parecendo que está estourado, artificial, nem nada. Portanto que você ajuste temperatura de cor, espaço de cor, não vai usar dinâmico e tal, dá sim para colocar essas coisinhas a mais, sem foder a imagem, tá? Tipo, puta, dinâmico não rola, né? O negócio tem calibração muito, muito fora da curva, o negócio puxa muito para azul, acho que nem que se você pôr lá no Warm 2, temperatura de cor, fica quente o negócio, continua sendo frio. Então não rola. Mas fazendo dessa forma que eu fiz, ficou muito bom mesmo. Então essas duas coisas vai ajudar muito no destaque da imagem, tá? No ambiente claro. E digo mais, ela se destaca melhor do que a G. Por quê? Aqui parece que finalmente essa TV consegue saciar uma pulguinha que tinha atrás da orelha, que mesmo a G não conseguia saciar. As cores. Você quase sente o gosto das cores, né? Já ouviu falar de sinestesia? Depois dá uma pesquisada aí no Google. Na G, eu falei disso, né? Lembra? Ela era muito clara, sim, muito, mas perdia uma saturação quando ela estava no talo. Mostrei isso no vídeo, né? No review dela. Aqui não. E você sente, dá uma satisfação, sabe? Essa diferença. E o bizarro é que isso causa o seguinte efeito. Eu sinto que ela é mais clara que a G. Nos números, ela não é. Eu sei que ela não é. No papel, ela não é para SDR, tá? Tô falando de SDR. E claro, também, eu não tenho outra aqui para colocar do lado para comparar. É só o que eu tenho de memória. Mas, na minha percepção, usando as configurações que eu fiz para o ambiente claro, me engana sim e faz eu achar que a S95D é mais clara. Eu acredito ser por causa de duas coisas, né? O painel fosco, que impede que eu veja aí as coisas e foque na imagem, junto com o potencial de exibir uma imagem muito mais clara, sem perder saturação de cor, tá? E com essa calibração não, né? Ajuste, que a calibração se faz com colorímetro, etc. Então, com esse ajuste que eu fiz, o negócio ainda fica mais palpável, mais digerível, né? Não fica fake e aquela coisa super falsa. E você está aproveitando, você sente que você está aproveitando o que o painel pode te entregar, sabe? Falando agora um pouquinho de imagem, do que eu achei até agora, por enquanto, tá? Em SDR, modo Filmmaker, Out of the Box, já suspeitava pelo que eu tinha visto, tá? Em outros reviews e lido por aí, ela parece ser sim um pouquinho mais escura do que a G. Lembra do vídeo da Porsche, que eu usei lá no review da G4? Foi justamente nele, porque eu já tinha visto ele 300 vezes, e reparei sim que os highlights são um pouquinho mais fracos, né? O farol, aqueles detalhes do farol e tal, aquelas luzes no escuro, chamam menos atenção do que a G chamava. Lembrando, a gente está em SDR, tá? E isso eu estou resgatando da minha memória, não tenho uma TV uma do lado do outro para comparar, mas minha percepção é essa. E em outros conteúdos também. Agora, HDR, meu irmão, a coisa inverte. Os picos, os highlights parecem ser mais fortes, especialmente quando tem cor envolvida, né? Como eu já falei agora há pouco, eu vi cor nessa TV que eu nunca tinha visto. É simples assim, porque ela tem, sim, uma cobertura de cor muito maior, né? Principalmente no REC 2020, acho que DCI-3 é de 100%, REC 2020 80, alguma coisa assim. Peguem os números aí na net, não sei de cabeça.
Não vou aprofundar mais que isso aqui, tá? Porque é uma observação inicial. Eu não tive tempo para assistir muitos filmes nela ainda, nem muitas séries. Aliás, assisti pouco. Assisti bem pouco. Então, mais que isso, precisa usar a TV. E aí eu trago alguns conteúdos com exemplos, filmando, que nem eu fiz lá no vídeo da G, tá bom? Agora falando sobre o painel fosco. Nossa, quanto barulho teve em cima desse painel, né? Eu mesmo tava olhando meio torto pra ele, né? Suspeito pra caralho. Eu tinha consciência que só experimentando pra saber se você ia curtir ou não. I know. Mas é que você já vai entrando meio que achando que vai pisar em caco de vidro, né? Mas já no primeiro, segundo dia, mudei totalmente de opinião do que eu achava do painel. Por meu caso de uso aqui, que delícia. À noite, ela é uma TV como outra qualquer. O painel não faz nenhuma diferença. E durante o dia você tem o benefício do anti-reflexo, né? E como não me importa a elevação do preto, que é aquela coisa que eu já comentei nos pontos anteriores, porque se eu for assistir algo para valer, eu vou fazer no escuro, com tudo apagado, sem luz, etc. E o painel não vai influenciar nessas ocasiões. Então foda-se. Então, e o painel dela, mais as configurações que eu fiz, deixam ela excepcional para ser assistida no ambiente claro, tudo iluminado. Tá? Às vezes você trava na frente dela só brisando de quão lindo é a imagem, né? Seja lá qual foi o conteúdo que você escolheu para testar. E outra coisa, né? As outras, não importa quão foda seja o tratamento anti-glare das outras TVs, né, do mundo afora aí, se o conteúdo é escuro, se a imagem que tá passando e tal é escuro, cara, você vai ver a porra da TV, a porra da janela que tá atrás da TV. Não tem jeito. Por quê? Porque ela não tem luz para vencer, entendeu? O reflexo. Então, não importa quão bom seja o anti-glare, você vai ver a porra da janela. A G, por exemplo, ela tinha ótimo gerenciamento de reflexo. Falei isso lá no vídeo, né? Não comentei? Então, mas dependendo do ângulo que eu ficava aqui no quarto, e se o conteúdo ainda era escuro, não tinha força, a imagem não ia ter força suficiente para vencer o reflexo. E eu ia acabar assim, vendo a porra da janela. Agora com essa aqui, acabou, não tem mais esse problema, é sensacional. Então, sejam cenas claras ou escuras, qualquer conteúdo que você vai jogar nela, você vai conseguir assistir nela da onde você quiser, tá? No ambiente claro. E aqui no meu quarto não tem mais ponto cego, né? Com a G eu tinha antes, da onde? Quando eu tava no banheiro, por exemplo, dá um ângulo certinho pra você só ver a porra da janela aqui. Se a imagem fosse clara, a G lutava muito bem, mas se fosse escura, eu só ia ver a janela. Já nessa aqui não. Pode ser um breu a imagem que você ainda tá conseguindo ver alguma coisa nela. Essa difusão do painel, né, o que ele faz? Ele recebe a luz e divide pelo painel inteiro. Então, ao invés de ficar focado em um espacinho só, ela espalha pelo resto do painel inteiro. Por isso que dá essa elevação do preto aí, né? Sobre a estética, né, do painel, eu não achei ele feio, não. Eu tinha esse receio também. Eu acho que o fato dele ser fino ajuda bastante. É muito fino, cara. Sabe aquela borda de metal da G? Né? Ela tem uma fileta de metal em volta dela. Essa aqui, ela é mais fina do que essa fileta, sabe? Do que essa borda aí da G. E a G tem aquele salto de metal, né? Depois dessa fileta, onde fica a chapa ali, todas as placas, que guarda todos os componentes, né? Essa aqui não tem isso, né? É só, só tela, é só os painéis, e o resto fica tudo na One Connect Box, né? Por isso que ela é fina desse jeito. Eu achei que eu ia sentir falta dela ficar grudadona na parede e tal também, mas não foi o caso, porque eu ganhei a instalação da Samsung e tal, quando eu comprei ela, me ligaram, agendaram, vieram instalar, e geralmente sou eu que faço, tá? Eu e meu pai que instala, mas eles disseram que trariam um suporte, né, para mim, e que o suporte estava incluso. E o suporte que eu tenho aqui, que eu ia usar nela, era um suporte que eu usava lá na minha C4, na minha CX, lá no meu outro apartamento, e ele não é muito slim, né? Ia ficar um gap na parede. E isso é o que eu não queria. E aí
eu deixei eles virem então para ver qual é que seria desse suporte que eles tinham. Eu queria que ela ficasse grudada o máximo possível, né? Isso é uma das coisas que eu gostava muito na G, né? Essa estética. Aí o suporte dos caras são 2 peças individuais que vão nos 2 furos superiores ali do VESA, atrás da TV. Isso significa que ela ficou com uma pequena declinação, né? O que melhora, na minha opinião, né? Porque já que ela tá acima do meu eixo de visão. Ela até vem com um suportezinho pra você botar embaixo, para ela apoiar na parede e ficar retinha, tá? Mas eu não pus, então ela fica declinadinha assim, né? E como eu tô vendo ela um pouquinho de baixo, fica perfeito, ficou melhor ainda. Ficou melhor do que a G, na minha opinião. E é engraçado, ela é tão fina, mas tão fina, que chega a ser estranho de manusear ela, sabe? Na hora de instalar, na hora de pegar, tirar ela da parede e tal. Ela meio que entorta, ela balança, né? Porque não tem muito material ali, né? Para dar estrutura, né? Para dar sustentação. Então ela vai balanguear ali. É estranho. Tizen. Meu, tomei na cara, calei a boca. Claro, o Tizen aqui é a última versão e sei lá o que e tal. O Tizen que eu conhecia, pessoalmente, era o que a gente tinha aqui numa TV de 2019, antiguinha. Era uma bosta, lerdo, não gostava dos menus, né? Uma merda. Nessa aqui, meu, é fluido, é bonito, troca rápido de uma coisa para outra. Mas assim, eu só uso o aplicativo, tá? Eu desativei aquele Samsung Plus, Samsung Plus, porque eles deixam o padrão de quando você liga a TV, ele já entra no app e começa a tocar coisa e tal, puta coisa chata. Então, recomendo também que vocês desativem essa merda, porque não dá para desinstalar. Então só dá para dar o disable lá. Igual o app de celular que é nativo do operacional, sabe? Ou nativo da marca, coisa assim. Aí pronto, a TV sempre vai ligar no home e já era. Esse Samsung Plus é tipo o LG Channels, acredito, na LG. O lance de você desligar e ligar a TV novamente, a TV parece que está sempre pronta para uso, sabe? Eu deixei o Quick Start desativado ainda, mas mesmo assim ela é muito rápida e ela faz isso melhor que a LG. Logo no começo, né, eu peguei, desliguei a TV, eu estava assistindo uma série, aí depois fui ligar ela de novo, o primeiro card ali no menu, cliquei nele, ela já entrou no app, mas entrou direto no episódio. Ela passou a seleção de perfil, entrou direto no episódio que eu tava vendo. Bizarro, nunca tinha visto isso, sabe? Muito, muito mão na roda. Outra coisa, se você tem alguma coisa Samsung, se você já tem ecossistema Samsung, no-brainer. Eu tenho celular, né? Tenho ar-condicionado, televisão agora, soundbar, logo menos geladeira. Notebook, qual que é o app que gerencia tudo isso? SmartThings, certo? E adivinha, ele tá aqui na TV. A integração dele é fodida, é ótima, funciona bem. Eu tô aqui na cama, o controle do ar tá longe, tô sem o celular, preciso mexer no ar. Mexo pela televisão. Esse hub, né, da casa conectada, do SmartThings, da Samsung, foi um dos primeiros, né, a surgir. Então, evidentemente, ele acabou se tornando mais polido, né, é o mais robusto, eu acredito, entre os disponíveis aí. Eu acho melhor do que o ThinkQ da LG e outros hubs que a gente tem por aí. É muito da hora mesmo, né? Mede consumo de energia, ele te avisa para fazer manutenção preventiva, sabe? Se, por exemplo, o ar, ele tem negócio de horas de uso e tal, que ele gasta algumas coisas, e aí ele te avisa para quando você tem que fazer rodar a limpeza e coisa do tipo. Então é bem da hora esse tipo de coisa. Nem imagino como seja máquina de lavar, esses outros eletros dessa linha. E por isso que acho que deve ser bem interessante. E aí, continuando na questão das integrações, a gente agora pode usar o QSymphony, né? Sobre o áudio em si, eu tenho que fazer mais testes para dizer as diferenças, tá? QSymphony, sem QSymphony, etc. Mas eu estou usando, e o legal é que você controla as coisas tipo modo de som, Standard, Surround, Game, direto da TV, entre outras, e umas outras coisinhas, né? Dá para balancear os canais, né, dá para mexer no sub,
Várias coisas que antes eu precisava do celular, agora dá para mexer direto na TV. E dá aquela sensação boa, né, de você estar aproveitando tudo que o negócio te oferece, né? Tá valendo o seu dinheiro. Vou ordenhar essa coisa até o fim. Coisinha que eu reparei aqui, tá? Com o Kill Symphony. Parece que todos os canais ativam, independentemente do modo de imagem que você que você selecionou. Exemplo, põe no YouTube, modo standard de som. Deveria ser só 2 canaizinhos saindo som, né? Se o vídeo não é 5.1, tá? A maioria não é. Com o som indo pelo IARC, sem Kill Symphony, som indo pelo IARC para soundbar, modo standard, o som só sai em 2 canais. É o correto. Agora, com o Kill Symphony, mesmo no standard, o som é distribuído para todos os canais. Ele meio que faz um surround, tá? Então, por isso eu preciso fazer mais testes, tá? Entender exatamente o que acontece aí, quais são os poréns. Eu pessoalmente sempre uso o surround, tá? Eu sempre usei o surround porque eu assisto muito filme, muita série, então o surround é o que me calha melhor mesmo. E que a característica dele também é usar todos os canais. Então esse lance do Kill Symphony a ligar o resto dos canais não me incomodou e não me afetou muito. Mas pode ser que para você te afete, tá? Para quem usa o standard e tal, não quer que canal que não seja o original da source, da fonte, seja usado, vai acabar sendo usado, tá? Eu reparei também que o delay do áudio varia com a fonte, desde o aplicativo até com o tipo de conteúdo que você está tocando. Né? E também o seu modo de imagem. Óbvio, você bota processamento, você vai atrasar o som. Né? Então tem app que tem muito menos delay de áudio que outros. As tracks de Atmos tem um pouquinho mais de delay do que o Dolby Digital. E deixar a imagem nas configurações tipo de standard, que eu comentei antes agora, dá uma atrasadinha no áudio, porque a TV tá demorando um pouquinho mais para processar. O Filmmaker já é mais rápido, então o áudio fica com um pouco mais de... O áudio vai ter o delay padrão dele. Mas é muito fácil regular tudo isso aqui no menu, tá? Ela tem um negocinho ali de delay. O padrão dele é 100 e se você olhar na net, o delay do IARC da Q990D por fonte, mais ou menos, varia entre 50 milissegundos, 80 milissegundos, tal, entre Dolby Atmos, Stereo, pá. Como o padrão dela era 100, e eu fazendo os testes e tal, eu reparei que o 150 é o que calha melhor, é o que se encaixa melhor na grande maioria dos conteúdos. Tá? Dolby Atmos, HDR no modo Filmmaker, fica perfeito. Acho que na maioria dos aplicativos, eu não preciso ficar distinguindo aplicativo por aplicativo. Se eu estou no modo Standard, eu tenho que empurrar isso lá para o 180, mais ou menos, tá? Porque eu adicionei processamento de imagem, né? Então tenho que atrasar um pouquinho o áudio também. Então, dependendo do conteúdo e como você deixa a imagem, se você for crica para lip sync, que nem eu sou, vem aqui, ajusta rapidão, 1, 2, tá? E bem fácil. Eu deixo nesse 150, serve para a maioria das coisas. Começa a partir daí, acho que para você deve ser mais ou menos a mesma coisa, caso você tenha um setup similar ao meu. Agora, vou falar de umas coisinhas negativas aí que eu reparei nela, tá? Por exemplo, eu curto acelerar vídeo no YouTube, porque eu não tenho todo o tempo do mundo e simples, né? Não é à toa que eu só tô fazendo esse vídeo agora. Tá? Eu queria ter feito ele 2 meses atrás. Aí, essa TV, ela parece que laga um pouquinho mais do que a G, na hora que você acelera os videozinhos. A G nem lagava, né? Essa aqui parece que dá uma lagadinha. Eu não sei se é uma mistura de ela ter um processador inferior ao da G, porque tá? E a G tem uma melhor interpolação. Quando você acelera, né, por exemplo, porque pensa, né, você está acelerando um vídeo de 30 fps, 30 frames, multiplica isso por 1.75. Não dá um número de quadros legal para a TV trabalhar, uma TV de 120 Hz. Né? O único que casa como múltiplo aí seria o X2, né? Você multiplicar por X2, 30 vezes X2 dá 60, que dá metade certinho de 120.
Todo o resto dá merda, né? 1.25, 1.75 e tal. Todo esse resto vai ficar zoado, fica um pouco robotizado para essa imagem, sabe? E não, eu não ligo interpolação. Aliás, eu não ligava na G e não é aqui que eu vou ligar também, porque eu sei que vai acabar sendo até pior do que a G. Aliás, aquele Contrast Enhancer, Color Booster e não sei o que eu ativei, em cenas de movimento, se a resolução não é 4K, a TV ainda tem que se preocupar em fazer o upscaling, né? Então, parece que dá uma atrapalhadinha ali no conteúdo, tá? Se é uma coisa muito tipo árvore, sabe, planta, dá uma bagunçadinha ali. Nada deal breaker e, tipo, porra, é só para conteúdo de baixo bitrate, geralmente é em YouTube que eu vejo isso, então não atrapalha. E conteúdo 1080p, tá? Que precisa de upscaling. Então, se eu trocar para Filmmaker, eu não reparo nessas coisas. Então, realmente, eu acho que é a falta de processamento para fazer o upscaling e o vídeo acelerado, né, que está com mais quadros, e ainda fazer esses enhancements aí das coisinhas que eu deixei, que eu liguei. Então, de novo, tem os efeitos colaterais? Tem, sempre tem, né? Mas vale a pena, tá? Porque são ocasiões muito específicas, né, nos filmes e tal, eu não vou estar usando mesmo. Talvez dê para balancear isso com interpolação, talvez, mas aí você zoa outras coisas. A interpolação traz outros side effects, né? Tem o soap opera, aquela coisa, aquela manteiga e tal. Outra coisa são os textos no desktop, tá? Para quem usa vai usar como monitor de PC. Eu sei que é uma TV de 65 polegadas, né? É meio difícil usar como monitor, mas vou comentar. Eu reparei sim, tá? Eles ficam um pouquinho menos nítidos do que a G. Por quê, né? Por causa da estrutura triangular dos subpixels, né? Do RGB deles, do painel QD. Lá na G, os subpixels WRGB, eles têm uma disposição retangular, né? E os softwares, não é a disposição em si, é que os softwares, né? Windows, afins, eles estão acostumados já com essa disposição de pixel retangular há décadas, né? Então eles são otimizados para isso. Por isso que as letras ficam melhores no painel WLED do que no painel QD-OLED. Porque, agora, se fosse o contrário, se o QD-OLED tivesse desde lá de trás, provavelmente seria o inverso. As letras ficariam melhor no QD-OLED, entendeu? Por causa do formato que o software já está adaptado faz séculos. Então, só questão de história aí. Mas QD-OLED tem esse downside de os textos ser um pouquinho menos nítidos, tá? Mas assim, né, eu sento super perto aqui para usar ela de monitor e acho que foi por isso que eu acabei reparando também. Não sei se, dependendo da distância que você tiver, se isso vai ser um problema para você. Eu, como estou muito perto, tenho que deixar as coisinhas muito pequenas para, sabe, não ficar um negócio gigante na cara. Acabei notando isso, tá? Pena que não tem um tamanho de 55, 48 dela, né? Só tem 65 e fica difícil alguém usar como monitor. Sabe? No celular também, né? No celular os pixels são formato triangular, só de curiosidade aí. Sobre game, tá? Brevemente, eu praticamente não joguei nada, né, ainda. Só entrei em alguns jogos, né, de curioso para ver como ficava. Claro, o Cyberpunk tava lá. Amo. Nossa, lindo demais. Mais lindo ainda do que tava na G, sim. Porque, cara, todas aquelas cores da cidade e tal. Então, é animal. Só lembrando aqui, né, que o modo Gaming HDR da S95D tem algumas vantagens em relação à G, né? Em questão de brilho, sabe? Na WLED sempre o modo Gaming dá uma baixadinha de brilho. Aqui não. Ela mantém o brilho do HDR normal dela. E aquele Smooth Gradation, sabe? Que é a variação de uma cor para outra, que sem você vê aqueles riscos. Tipo, quando mostra um céu, por exemplo. No modo Gaming, isso é muito superior do que nas WLEDs, tá? Por quê? Por causa da maior cobertura de cor do painel QD. Vou falar isso mais, né, no review mesmo, mas só para vocês já ficarem sabendo,
E aí, um fato curioso, né? Quando eu fui fazer a calibraçãozinha HDR do Windows, sabe, no appzinho do Windows, eu expliquei isso lá no vídeo de review da G. As medições dela ficaram inferiores do que a G. Ela deu 1400 nits ali no Windows. A G tinha dado 1500. Mas no papel, no colorímetro aí, quando você calibra ela, as medições são que a S95D é maior do que a G, em 100, 200 nits. Então não sei por que deu isso. Eu conferi na net, outros usuários aí no Reddit também encontraram a mesma coisa, tá? Deu certinho também 1400 para eles. Então, não sei o que é exatamente isso, mas, puta, 1400, 1500, não vai fazer diferença ali. Na prática, não sei se o Windows vai estar limitando alguma coisa nesse sentido. One Connect Box, né? Como eu falei, eu não joguei muito ela, mas eu usei ela por um tempo razoável aí no desktop, porque quando eu precisei fazer um lance aqui no Android Studio e tal, não podia instalar no notebook, na máquina da empresa, tive que usar o meu desk para fazer isso, para usar o software. Fiquei tipo, sei lá, 15 horas ali, 10, 15 horas no projetinho, e não de uma vez, foi em sessões apartadas. Por que eu comento das sessões? Porque acho que em todas elas eu tive aquele lance de piscar a tela, de ele desconectar do HDMI, né? E eu suspeito que seja a merda do One Connect Box, tá? Eu não troquei o cabo de entrada, nem nada, eu não tinha tempo para isso, eu só precisava terminar o meu negócio, o meu projeto. Então eu vou deixar para aprofundar isso mais lá no review final. E quando eu mergulhar mais nos games com ela também. Aí eu volto a comentar isso novamente. Uma hipótese que eu pensei é, como eu ficava com uma janela estática por muito tempo, lá no software e tal, só ali no front, o ABL, né, o Average Brightness Level, entrava em ação, né? Ele entrava em ação toda hora, tentava abaixar o brilho e tal, eu dava uma mudadinha ali da tela para voltar o brilho. Então talvez seja isso, ele entrava em ação e depois de mais tempo ainda, a TV podia achar que não estava tendo nenhuma ação e tal, sabe, para economizar energia o negócio se conectava, não sei, alguma coisa do tipo. Hipótese, tá? Precisa testar um pouco mais. Ah, quase me esqueço. Sabia que ela veio com um defeitozinho de imagem na tela do painel? Então, ela veio com uma deformidade, mas eu tinha posto na cabeça que não ia tretar com ninguém, queria paz e tal, e não ia perder tempo com isso, né? Eu tinha mais o que fazer. Mas aí eu deixei rodar umas horas, aquela coisa, amaciar o painel, né? A gente sabe, o LED tem que passar por isso. Depois de menos de umas 20 horas, o negócio tinha sumido. Era tipo uma mancha clara no centro da tela, sabe? Quando você põe a escala de cinza, por exemplo, ali no mais baixo, 5, 10, 15%, ficava uma mancha mais clara do que o resto da tela, sabe? Como se fosse uns 5%, 10% maior de cinza no meio da tela, né? Que se diferenciava dos cantos. Então, tinha um tamanho de umas 3 bolas de futebol ali no meio, né? Ocupando o meio da tela. Só que depois saiu, né? E o painel agora é super homogêneo, tá? Não tenho nada para reclamar dele até agora pelo menos, e eu tenho deixado ela amaciar bastante. Eu botei coisa antiga, aquelas temporadas já vistas e tal, deixo rodando, rodei um monte de coisa, né? Pelo menos umas 300 horas do uso atual dela foi um fantasma assistindo e não eu. Para fechar e terminar aqui, pessoal, no geral, então, tudo isso resulta numa sensação de boa aquisição. Superou as expectativas que eu tinha dela. Mais para frente eu vou tentar me aprofundar e tal, na parte de imagem, gaming, os comparativos aí do áudio que a gente tem, falar de mais de interpolação, testar as interpolações e tal. Mas, primeiras impressões versus a LG, a G4, é que eu não voltaria para a G. Eu tô preferindo essa aqui, a S95D, tá? Então, eu deixo vocês aqui. Comenta aí se vocês tiverem alguma dúvida, discordam, concordam com o que foi passado hoje aqui, ou se só quiserem conversar,
tá? Se curtiram, deixa o like aí no vídeo, que ajuda bastante. Eu sei que o canal tá devagar, mas é a vida, né? Isso aqui é meu hobby, então eu tenho que focar no que me traz, o que me possibilita comprar esses brinquedinhos aqui. Então, vamos ver se eu não demoro uma cota de novo para fazer o próximo. Vamos ver. É que tá rolando umas mudanças aí, eu tô trocando de emprego e tal. Então, é isso, tá? Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.